O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que após o primeiro turno, o governo vai buscar apoio para Bolsonaro de todos os partidos do centro. Vamos agora com a apuração de Gustavo Uribe. Uribe, bom dia novamente para você. Não, bom dia já não, boa tarde. Por favor, traga sua apuração pra gente aí. Novamente porque... não, ele não entrou ainda. Não entrou ainda? Não Oi, entrou. sumido. Ele deu um golpe na gente, ficou tomando café, esqueceu. O que aconteceu, Jair Marcela, é que acabou o café aqui. E eu fui ao Palácio do Planalto buscar café para Basília Rodrigues. E nesse momento eu acabei esbarrando com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E aí nós fizemos uma entrevista que devemos exibi-la agora na programação da CNN Brasil ao longo do dia. O que Ciro Nogueira me disse, o ministro da Casa Civil? Em resumo, ele me disse que sim, o presidente Jair Bolsonaro está disposto a procurar os partidos de centro em um eventual segundo turno para negociar. Ele acredita que a maior parte dos partidos de centro deve apoiar o presidente Jair Bolsonaro e não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu trago aqui alguns principais trechos da entrevista. Ciro Nogueira também disse que Bolsonaro sempre respeita o resultado das eleições, como ele respeitou em eleições passadas e que agora não será diferente. Mas ele acaba asseverando que, na visão dele, Bolsonaro será o próximo presidente do país, ou seja, ele será reeleito. Ciro Nogueira também diz que nada está descartado em relação aos combustíveis, ou seja, Marcelo e Jairo, há a possibilidade de uma política de subsídios. Ele acredita que seja difícil a decretação de um estado de calamidade, como defendem alguns integrantes do governo federal. É uma proposta que tem bastante resistência dentro do Ministério da Economia, porque há uma avaliação de que aí você teria a possibilidade de romper o teto de gastos e aí você teria um certo descontrole dos gastos públicos. O que Ciro Nogueira também me disse, que ele é contra qualquer tipo de compensação naquela proposta do teto de 17% do ICMS. O próprio presidente Jair Bolsonaro já disse isso. Ele afirmou que ele é contra que os estados estão com seus caixas abarrotados e que não teria por que você ter aquele gatilho de 5% para diminuir a dívida dos estados em relação à União. Um outro ponto, ele disse que confia nas urnas eletrônicas, mas ele considera salutar o debate que foi aberto pelo presidente Jair Bolsonaro de certas suspeitas, e isso fez com que o Tribunal Superior Eleitoral aumentasse a segurança das urnas eletrônicas. Mais um ponto importante da entrevista de Ciro Nogueira. Ele disse também que defende que Bolsonaro vá aos debates deste ano quando for o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele considera que sem Lula não há por que o presidente Jair Bolsonaro ir aos debates. Você tem os dois principais candidatos. Eu até perguntei para ele, não seria, na verdade, um problema de transparência política? Ele disse que não, que, na verdade, seria um local para ataques ao presidente Jair Bolsonaro. Então, caso Lula vá, ele defende que Bolsonaro também vá. Em um último trecho também importante, ele fez críticas àquela declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referente ao PSDB. Ele disse que o ex-presidente acabou sendo arrogante ao dizer que o PSDB acabou. Em um último ponto, ele disse que pessoalmente, caso Lula ganhe, o que ele não acredita que acontecerá, que ele não apoiará um eventual governo do PT. Mas aí ele não quis falar sobre o PP, partido dele. Ele disse que ele não manda no PP. Então o PP tomará a sua decisão. Mas que Ciro Nogueira, pessoalmente, não tomará essa decisão e não apoiará o PT em um eventual governo no Palácio do Planalto. Os trechos dessa entrevista devem ser exibidos na programação hoje da CNN Brasil. Nós procuramos a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ela disse que não vai comentar as críticas feitas por Ciro Nogueira.